Oi, oi, gente! Meu nome é Railton, esse é o Palavrar, que eu falo de série, de filme, de livro, de música e muito mais. Hoje a gente vai falar dos Eternos, né? O filme. Esse filme da Marvel maravilhoso, estava todo mundo ansioso. Eu, particularmente, estava muito ansioso pelo filme, né? Pelos Eternos. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Me segue nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Posto muito dica lá também. Se for comprar algo na Amazon, use o meu link que me ajuda bastante. Então vamos lá, né? Ative o sininho das notificações, que é muito importante. Pra sempre que eu postar vídeo, vocês ficarem avisados. Então vamos lá pro filme. Eternos é um filme dirigido pela Chloe Zhao, né? Uma diretora mulher maravilhosa, que vai contar a história dos Eternos, né? Que são seres místicos com poderes que vieram há muito tempo atrás, né, pra Terra e que meio que não se sabia sobre eles, né, nesse universo da Marvel. E eles vieram para combater os deviantes, que são seres que, enfim, atacaram a Terra e tudo mais. E ficaram muito tempo aqui escondidos e tudo mais, e agora eles, meio que os deviantes reapareceram, eles têm uma nova ameaça, algo do tipo, né? Sem dar muito spoiler. Uma família, né? Eles são irmãos, basicamente, e com superpoderes e lutam muito e tudo mais. Temos a personagem de Angelina Jolie, temos outros personagens, tem um elenco muito conhecido e muito diverso também. Tem personagens de várias etnias, tem mulheres, homens de várias etnias. Então o elenco em si já é muito interessante. É uma diretora mulher. Ela traz um novo olhar para esses filmes da Marvel, uma nova forma de fazer filmes da Marvel. Viemos para cá há 7.000 anos. Para proteger os humanos dos deviantes. Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos? Ou em qualquer outra guerra ou coisa terrível da história? Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem deviantes. Por quem? Então isso é muito interessante, porque você percebe essa mudança, porque o filme da Marvel ele tem meio que uma fórmula, então eles têm muito semelhança do jeito que eles são filmados e tudo mais. E esse filme é um filme muito diferente no roteiro, na direção, né? É um filme muito emocional, que trabalha bem os personagens, apesar de alguns personagens terem mais destaques que os outros. Mas ele não é um filme só de ação por ação, sabe? Ele vai falar muito de família, porque os Eternos é uma família. Então vai mostrar um pouco do passado dos Eternos, como eles chegaram aqui, até o momento que eles estão agora e a ameaça nova que tá tendo. Eles se separam, né? E agora eles têm que se juntar para combater os deviantes e outras ameaças. E no meio do caminho eles descobrem traições, eles descobrem mortes, eles têm que fazer decisões importantes, que vai um conflitando com o outro. E família também é muito sobre isso, né? O filme é muito sobre família também, porque família é isso, né? É você amar muito alguém, mas às vezes ter brigas, ter desentendimento, às vezes realmente não bater. Ele vai trabalhar muitas questões dos personagens, mas também é um filme que tem muita ação também, que é o que a gente gosta, né? É um filme de super-herói com muita ação, com batalhas muito boas, os poderes dos personagens são muito interessantes. É muito interessante os cenários, traz cenários de vários lugares do mundo, que é muito legal. Então é um filme que vai te surpreendendo ao decorrer do que vai passando, porque são personagens novos nesse universo da Marvel, né? Então, principalmente pra quem não tá ligado em quadrinhos, essas coisas, são personagens novos, então eles vão introduzindo os personagens, mas de uma forma bem fluida, bem legal, entende? E ao mesmo tempo que desenrola a trama do filme como um todo. Então é muito bom o jeito que as mulheres são colocadas aqui, é muito bom ver várias etnias nesse filme, ver pessoas negras, ver personagens LGBTs, ver famílias LGBTs, ver beijos, né, LGBTs, ver personagens de várias etnias, negros, indianos, e ver mulheres fortes, mulheres decididas, mulheres que lutam muito, não só uma única mulher no meio de um monte de super-herói como acontecia antes. Então é bem interessante esse novo jeito, esse novo jeito que a Marvel trouxe. Eu tô encantado, porque eu tava muito ansioso pela história dos Eternos, que eu já tinha visto um pouco na internet, o pessoal comentando, e achei muito interessante. Desde já eu recomendo demais. Eu acho que é uma nova cara pra Marvel e isso é muito bom, é muito interessante o jeito que estão trazendo, por exemplo, representatividade. Tem uma personagem que ela é surda
então ela se comunica por linguagem de sinais. Então é muito interessante isso, ver essa representatividade que importa pra tanta gente. Traz debates, às vezes até cenas pequenas assim. Um beijo traz um debate muito importante, uma importância muito grande para a visibilidade que a Marvel tem. Então essa parte é muito importante também. O filme é um filme que agradou muito, é um filme que não me cansou. Eu confesso que alguns filmes com o tempo, né, que são muito parecidos, a fórmula da Marvel me cansa um pouco, apesar de eu gostar muito, mas esse filme ele foi muito fluido, ele me trouxe os personagens muito bem, eu conheci os personagens muito bem, de uma forma muito fluida, e tinha ação, tinha emoção, sabe, é algo bem interessante. Ver outras culturas no meio, então Angelina Jolie maravilhosa, diva, fui por causa dela também. E então, é isso, gente. Tá trazendo um pouco do que eu achei do filme, eu gostei muito. Achei um roteiro bem fluido, uma direção bem interessante, uma cara nova, como eu já disse. Os personagens também são incríveis. Passei raiva com alguns personagens também, quem assistiu vai entender. Fui tombado também, surtei com todo mundo que tava na sala de cinema. Voltando ao cinema, né? Esse eu tinha ido uma vez, fui agora depois pra assistir Eternos. Então foi algo bem legal, bem gostoso de assistir, um momento muito bom. E é isso, eu recomendo demais o filme, gente, demais mesmo. Não vejo alguns deles há séculos. Oi. Olá. Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila. Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo. Nós amamos esse povo. Agora eu vou falar dos spoilers, que é cenas pós-crédito. O que é o Harry Styles na Marvel? Meu Deus, o irmão do Thanos tá na área. Meu Deus, eu surtei. Eu já sabia porque tinha me falado. Eu não queria pegar spoiler, mas acabei que uma pessoa que me conhece me soltou. Não é Regiane. Regiane vai saber quem é. Surto, já quero ver mais dele, que é que ele tem pra trazer, né, na Marvel. Tem também aquele final com aquela espada lá. Essa história eu não sei, não conheci quadrinho de nada, então voei. Mas tô interessado, né? E enfim, gente, tirando essas partes surpresas, cenas pós-crédito, o filme tá muito bom, recomendo demais. E é isso, gente. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam do filme, teorias. Me segue nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, por lá eu dou muita dica também. Se for comprar algo na Amazon, usa o meu link que me ajuda bastante. Ative as notificações, inscreve, deixa like. Então é isso, obrigado e tchau, tchau.